Muito bom dia, torcedor palmeirense. Hoje é o grande dia de Palmeiras em campo, em busca dessa vaga aí na final da Libertadores. Meus amigos, temos aqui as informações atualizadas do Palmeiras. Com esse corte do troca de passe, vamos conferir as últimas notícias do Palmeiras, prováveis escalações. E tem uma excelente notícia aí pro Palmeiras no vídeo. O Verdão que já larga na frente aí da LDU, além de ser aí favorito, ter um time superior, tem uma grande notícia aí, que se pra LDU foi ruim, pro Palmeiras foi muito bom, meus amigos. Vamos lá, confira até o final as últimas informações e análises do Verdão para essa partida, um pré-jogo bem completo, beleza? Convidando você a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para que sempre que eu postar um vídeo com as notícias do Verdão, você ser notificado, beleza? Bora pro vídeo, sem mais delongas. Tem LDU e Palmeiras, né? Quem traz informações do Palmeiras pra gente é o Renato Peters. Fala, Peters! Salve, salve, meus amigos do Troca de Passes, tudo bem? Pois é, aqui direto de Quito, capital do Equador, Palmeiras está pronto para enfrentar a LDU nessa semifinal de Libertadores. Primeiro jogo vai ser aqui. O Abel Ferreira fez um treinamento hoje no centro de treinamento da seleção equatoriana, a imprensa não pôde entrar. E ali ele deve ter definido, né? Será que ele vem com os 3 zagueiros? Será que são 2 zagueiros, como ele jogou contra o Flamengo? Quem vai ser titular? A expectativa é muito grande do torcedor e, claro, dos jogadores. Do lado dos torcedores, há muita festa, né? O pessoal achando realmente que o Palmeiras tem a melhor campanha dessa Libertadores, ainda não perdeu. Mas do outro lado, tem a LDU do técnico brasileiro Thiago Nunes. Nós vamos ouvir agora os jogadores do Palmeiras sobre esse jogo, sobre Libertadores e também sobre altitude. São 2.850 metros acima do nível do mar, onde o Palmeiras vai jogar. Vamos lá. A gente sempre, o ser humano sempre gosta de elogio, né? Mas a gente sempre tem que tomar cuidado. A gente sabe o que nos trouxe até esse momento, que sempre foi trabalhando e nos dedicando ao máximo em treinamentos e em jogos, sempre tendo o psicológico sempre firme e bom. Então a gente sabe que o que nos fez chegar até aqui é também o que a gente tem que fazer para nos manter. Então a gente tem esse desejo e essa mesma vontade em que todos do clube têm para poder conquistar. Eles têm o fator da altitude, que é um fator muito beneficiante para eles. A gente sabe que vai jogar contra isso, sabe que eles são sabemos que eles são fortes lá e nada, a ideia não vai mudar, igual que cada fase a gente joga, é fazer um bom resultado fora para fechar em casa com nossa gente, nosso campo, e essa vai ser a nossa ideia. É isso, grande expectativa em cima desse jogo. Então tem a altitude, tem a LDU, mas tem também uma grande confiança do lado palmeirense. Repito, o time que ainda não perdeu nesta Libertadores. A gente vai estar por aqui acompanhando tudo e ao longo da programação do Sport TV trazendo mais informações sobre essa semifinal de Libertadores. Renato Peters de Quito, no Equador, para o Troca de Passes. Grande Renato Peters! Olha só, deixa eu mostrar para vocês o campinho com a provável escalação do Palmeiras para esse jogo na altitude de Quito, lá no Equador. Olha só, o time deve ter Carlos Miguel, né? Porque o Everton continua fora. Kelvin na lateral direita. Eu tenho dúvida se o Kelvin começa esse jogo lá na altitude. Tenho a impressão de que o Giai deva iniciar, porque... Tem outra dúvida. Fora, o Mansur vai dizer já. Gustavo Gomes e Bruno Fux ou Murilo e o Piquerez na esquerda. Aníbal Moreno, Andrés Pereira. Qual é? Se vai o Martínez ou o Aníbal teve dificuldade do Maracanã, não sei se isso vai influenciar. Pode ser que tenha alguma... Jogando fora de casa acho que é mais tranquilo, entendeu? Às vezes vai jogar em casa, acontece um jogo assim, às vezes... Assim, o Aníbal vinha numa boa sequência, né? O jogo do Maracanã acho que foi uma exceção ali, né? Foi mal, mas... não deve mexer nele. Ali, né? Aníbal e Andréas, Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. No caso da zaga, a mesma coisa, né, Mansur? Assim como o Aníbal, o Bruno Fux não foi bem no Maracanã, mas vinha numa boa sequência. Mas acho que pela imposição física num jogo fora de casa, talvez o Murilo seja a opção. Na área, o Murilo tem uma bola muito bom de saída de bola, mas o Murilo desse embate físico, né? Físico, individual, com os atacantes, ele é muito bom. Talvez por isso tenha a impressão de que o Murilo seja o escolhido. Talvez já fosse escolhido em outras circunstâncias, mesmo que não tivesse acontecido o que aconteceu com o Fux no Maracanã. Talvez pudesse ser uma mudança. E aí também, podendo dizer, se joga Aníbal e Andrés ou Andrés na frente, ele coloca um outro volante, fora de casa, saúde...
né? Preservar a parte técnica de saída de bola é boa, mas jogando altitude você não dá prioridade para isso. É questão dele jogar lá Maurício ou de repente um Alan, saúde ou essa retenção um pouco mais de bola. Então ele tem essas opções aí que ele pode analisar bem. Agora, Como eu disse no caso do Flamengo, peça não falta, né? Não. É. Interessante como se estabeleceu já o protocolo para Quito de você treinar lá, né? Há um tempo atrás ia para Guayaquil, voava no dia do jogo, hoje em dia isso Era a única experiência vivida. Só que teve um jogo, eu lembro bem que o Roger Machado no Grêmio, eu acho que foi no Grêmio, ele foi acho que quase uma semana antes para jogar, treinar e jogar. E ele mesmo também treinava para poder ver e o resultado do jogo acabou não sendo bom. E aí veio essa questão, mas você vê, o Palmeiras ele já foi um dia antes, então você tem A seleção passou a chegar, às vezes quando jogava eliminatórias na sexta, É verdade. e Quito chegar às vezes na terça. E não é que vai te gerar uma adaptação, porém o seu corpo, o seu cérebro ele já vai entender algo, tem a velocidade da bola e ver como que cada um vai reagir para fazer a escolha. A tese dos preparadores e fisiologistas é que, diferente de La Paz, onde após 6 horas você começa a você está exposto aos sintomas, isso pode fazer você na véspera do jogo ter uma noite muito ruim e chegar debilitado para o jogo. Em Quito, os sintomas de altitude, eles não são algo que para os atletas, dificilmente eles vão ter eles vão ter um desempenho físico ao longo do jogo naturalmente. Mas você ganha mais com a sua adaptação técnica ao jogo, a velocidade da bola, o ambiente, você treinar lá. Você ganha mais tecnicamente, pesa muito mais na balança do que uma eventual perda física por ficar mais horas nessa altitude que é menor do que La Paz. Por isso vale mais a pena chegar lá. A experiência que eu vivi saindo indo para La Paz, no dia do jogo, que a gente foi com a seleção no caso, ele tem um lado ruim que é a viagem. Então, às vezes, a viagem te causa algo de estômago e aí você tem que ir direto. É uma programação totalmente diferente. A gente já chegou em La Paz um dia antes com o Inter e quem tinha que passar mal, já passa mal descendo a escada, né, cara? Vai dormir no hotel, tudo que tem lá. A experiência para alguns não foi boa também. Só que chegar em Quito, cara, o aeroporto Quito é no meio das montanhas ali. E quando a gente foi também, esse negócio de descer, rapaz, o avião que ele balangou mais do que pipa sendo desbicada, bicho. Aí todo mundo passa mal, isso pode acontecer, um dia de um tempo ruim. Rapaz do céu, também a experiência, então, de você já estar na cidade, você consegue também se recuperar melhor, seguir uma programação um pouco melhor. É isso. Informações agora da LDU com Rafael Sibira. Que não balangou! Não. Fala, Diniz, tudo bem? Muito boa noite para todo mundo que está aí no Brasil. Segue a preparação da LDU, ou da Liga de Quito, como se fala na América do Sul, para enfrentar o Palmeiras amanhã à noite pela outra semifinal da Libertadores da América. A LDU que tem um desfalque importante, o goleiro Vale, que não vai poder participar, está fora de toda a temporada. Então, como o Palmeiras também tem um desfalque no gol, a LDU não terá o seu goleiro titular para essa partida. E segue a dúvida em relação ao Azugaray, atacante, artilheiro do time na temporada. O argentino Lisandro Alzugaray vai fazer aquele famoso teste de vestiário para saber se terá condições para ser o titular no time do Thiago Nunes. A LDU que segue com uma campanha fantástica em casa, né? Ontem eu trouxe os números. A única derrota que a LDU teve em casa nesta temporada foi usando o time reserva. Com os titulares não perdeu jogando no estádio Casablanca e tem a seu favor também um retrospecto contra os brasileiros jogando em Quito, em casa, em 28 jogos da LDU jogando em casa contra equipes brasileiras, são 18 vitórias e tem um técnico brasileiro que conhece muito bem o time do Palmeiras. É bem verdade que o Palmeiras está com uma grande vencibilidade contra times de outros países na América do Sul, né, na Libertadores, mas a LDU também tendo esse bom retrospecto e já mostrou isso nessa Libertadores, vencendo o Botafogo e vencendo o São Paulo no estádio Casablanca em Quito. Então fica aí essa preparação. Como eu disse, a grande preocupação da LDU para o jogo de amanhã é se o atacante Alzugaray terá condições de jogo. Diniz. Valeu, Sibila. Obrigado pelas informações. A gente estava falando aqui sobre logística, né? Possível logística do Flamengo, pensando no jogo no Castelão no sábado e depois a ida para Buenos Aires. A nossa equipe sempre atenta aqui, o Thiago te mandou aqui, ó. Do Rio para Buenos Aires tem 1.900 quilômetros em linha reta, né?
Do Rio para Fortaleza, 2.200. Então o Rio é meio que quase o meio do caminho entre Fortaleza e Buenos Aires. Então não faz sentido ir de Fortaleza lá no Nordeste direto para Buenos Aires. Então deve voltar ao Rio, treina por aqui provavelmente no domingo, na segunda viaja na terça para treinar lá na Usa terça. voo fretado em geral, vai voltar na noite após o jogo, provavelmente. E aí tem o domingo com a família, Isso. até mentalmente pro jogador, né? Hein, aquele amigo nosso, de Belém do Pará, Ah, chamado Pedrão. Pedro, É. ele depois de outro... final para Lima. Aí! A gente não tem Lima agora. Pedrão, você vai pra Lima, mas daí não vai ter Lima. E aí você comprou a passagem errada que tá com problema lá. Então calma, Cara, calma. se mudar a final de Lima, ele vai se... Ele vai pra laranja outra, vai né, se daí. enforcar. Seguinte, vamos falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro também. Assim que Felipe Luiz terminar lá de falar, a gente traz para vocês, tá? Vamos falar sobre Bahia e Internacional, jogo atrasado, né? Tá ansioso? Sabe o que você vai ver neste conteúdo? Nós vamos dissecar a LDU. O Palmeiras está a 2 passinhos de chegar a mais uma final de Libertadores. Eu estou ansioso. Dizem que as pessoas têm frio na barriga. O Massa tem uma geada na barriga, certo? Então, este é o clima. Você vai descobrir neste vídeo com o que devemos nos preocupar, como joga a LDU, o que fazer na altitude, certo? Porque é especial este conteúdo. 2 caras, o Análise Verdão, cara, sabe o que aconteceu? Invadiu o estúdio do Massa. Olha eles aqui, ó. Luca, beleza, garoto? Tudo bem, Tudo Massa, bem? tudo certo. E aí, Massa? Léo? Tá bom? Que beleza. Eu começo perguntando para você o seguinte: defensivamente, qual é o caminho para o Palmeiras, levando em consideração a altitude que é preciso fazer um trabalho para chegar Sim. vivo nos 95, 100 minutos de jogo? Perfeito. A LDU é um time que marca com uma linha de 3, né? Uma linha de 5 atrás, com 3 zagueiros. Os 2 alas voltam bastante. Esses alas têm um papel que ofensivamente é muito importante, então defensivamente, por muitas das vezes, isso acaba sendo um problema na recomposição. E algo que chamou muita atenção, eu e o Léo, quando a gente estava fazendo a análise, principalmente da LDU, foi que é um time que a linha de defesa é uma linha de defesa muito esparsa. Tem muito espaço ali entre o zagueiro da direita e o lateral direito, entre o zagueiro da esquerda e o lateral esquerdo, e entre os senti próprios um cheirinho zagueiros. bom aí, hein? Não à toa, a gente lembra o jogo do São Paulo, por exemplo. São Paulo teve muita chance dentro da área, dentro da pequena E jogando área. mal, né? E jogando mal, não conseguiu aproveitar, né? Mas teve espaço. Exatamente, assim, claro que a questão altitude é muito importante de ser levada na conta. O próprio Thiago Nunes, como você falou, é um técnico que conhece o futebol brasileiro, e você falou da trajetória dele na América do Sul. Ele tá meio que querendo se revelar como um matador de brasileiros aí na Libertadores, depois de passar por Botafogo e São Paulo, então tudo isso deve ser levado em conta. Porém, quando a pessoa vê ali no campinho a LDU com seus 3 zagueiros altos, com a sua linha de 5, pode pensar que né, vai ser aquele... Vai ser difícil vai de ser penetrar essa defesa. Só que não é uma defesa especialista em Uhum. proteger o seu próprio gol. Não é uma defesa que não cede grandes chances para o seu adversário. Então, acho que os 2 pontos principais são realmente esses que o Luca falou. O espaço que existe entre os zagueiros. Então, não é uma defesa que anda em linha perfeitamente. Volta e meia, um zagueiro salta, o outro não cobre o espaço. E a Quando questão você dos fala alas. o zagueiro salta, o zagueiro vai marcar, né? Vai marcar. 3 passinhos para frente. Certo? 1, 2, 3. E fica o espaço. E o Vitor Roque passando nas costas. É o Vitor Roque aqui, ó. Você é um Passando zagueiro, nas costas. eu sou outro, e o Léo tá Certo? passando aqui. É isso. E, Tá. e os alas, porque é isso. A LDU também não é um time que tem tantos jogadores conhecidos, né? Aqueles caras sul-americanos que você olha e fala, pô, conheço esse cara aí, esse cara é bom. É um time que tecnicamente não brilha os olhos. Então, por jogar com essa linha de 5, depende muito dessa chegada dos alas. São alas que, na hora de atacar, viram realmente pontas, especialmente do lado esquerdo, né, Luca? Isso. O ala chega bastante no Pisa fundo. bastante na área. E tem uma dupla de ataque que nem o Palmeiras, né? E é Isso uma dupla curioso. de ataque que funciona muito parecido com Calma. quando o Palmeiras funciona. Mas Já isso a gente estamos vai adiantando falar o depois. conteúdo. Calma, que eles são tão. A testosterona ali é tão alta que eles já vão para o campo de ataque. Eu aprendi uma coisa no curso de técnico que eu fiz, sem querer parecer arrogante, pelo amor de Deus. Deixa o like, se inscreva no canal se você está gostando desse conteúdo. Siga o Análise Verdão também, porque esses Siga. 2 meninos são feras, tá bom?
como eu me defendo na bola parada, como eu ataco na bola parada e como eu ataco. Então, pegando o segundo aspecto mais simples do jogo, que são esses 4 fatores, como esse time se defende na bola parada? O que foi que vocês já observaram, vocês são analistas de desempenho, fazem esse trabalho, têm esse olhar clínico para descobrir. Contem para mim. Bom, Massa, eu acho que um primeiro ponto que é legal da gente destacar é que a LDU, como a gente citou, zagueiros grandões, então é um time que tem uma estatura ali, especialmente pelos 3 zagueiros, que são zagueiros rebatedores de bola. Isso. Então, claro que a bola parada, como você bem falou, é um momento específico do jogo em que o time, que o Palmeiras pode propor dinâmicas e movimentações, bloqueios dentro da área para poder gerar finalizações. Por exemplo, tirar um pouco a bola da grande área para fazer os grandões se mexerem, para depois colocar a bola em curva. Por exemplo, o pessoal não gosta muito do tal escanteio curto, né? Mas às vezes o escanteio curto ele serve justamente para a defesa sair e você encontrar o espaço. O próprio gol do Vitor Roque contra o River Plate nasce de um escanteio do Andrés, a bola vai pro outro lado, pro Piquerez, tá todo mundo prestando atenção lá no outro lado, o Vitor Roque chega sozinho na segunda trave. Então esses movimentos vão ser muito importantes, porque de fato não é um jogo pro Palmeiras ficar jogando a bola para a área de qualquer jeito, porque se tem uma maneira que a LDU vai conseguir defender bem, é usando esses zagueiros para rebater bola pelo alto, né? Perfeito. Então você que está vendo a gente já sabe como que é o sistema de defesa, né? Os 3 zagueiros, a linha de 5, e na bola parada defensiva. Então, se você vir o Palmeiras trabalhando a bola na bola parada sem cruzar direto na área, é porque tem uma lógica, tem uma ideia por trás disso, certo? Que é bagunçar, mexer com os zagueiros mais altos da LDU. Essas ideias elas às vezes dão uma espantada, porque às vezes você olha para a área e você vê, por exemplo, o zagueiro da LDU de 1,90 m e quem tá com ele é o Aníbal, de 1,80 m, o Maurício, o Kelvin, um baixinho. Você fala, bloqueio, meu Deus, né? Por que esse baixinho tá marcando o cara alto? Ele não tá marcando para subir com o cara alto, para disputar de cabeça com o cara alto. Ele tá ali marcando para segurar, para fazer um bloqueio, para evitar o cara de dividir a bola, de disputar com o Gustavo Gomes, com o Murilo. Vem aqui, Luca. Vai lá. Vem aqui. Agora o pessoal vai ver que eu sou baixinho. O escanteio vem, certo? O Luca é o Maurício e o Massa é o zagueiro, certo? Então ele tá aqui, não é para ganhar de mim na cabeça. Não é para pular, né? É para impedir que você pule. Se eu pular e der uma barrigada nele, mas não é essa a questão. É essa a imagem que a gente vê no campo, tá? Então assim, cara, antes de xingar na hora do escanteio, fala, meu Deus, por que escanteio curto? Espera, porque tem um olhar para isso, né? O Castanheira, o João Martins, né? O Castanheira principalmente, né? Das bolas paradas, que é o homem da bola parada, ele vai olhar isso. O Castanheira certamente já sabe o que eles também viram, porque são analistas de desempenho, né? Então, vamos lá. Defesa, bola parada, a linha de 5 para se defender. Vamos lá. Quando o Palmeiras atacar a LDU, quem que vai voltar, né? Com quantos jogadores a LDU vai voltar? Certo? Para a gente falar então da retomada, como eles atacam. Perfeito. Então, são 2 volantes. Como é que é? É um mais fixo, um outro que sai mais? Hoje, a lógica da LDU atacando é mais parecida com a que o Palmeiras faz no meio-campo, de ter um volante na frente da saída de 3 e mais 2 caras ali que alternam, um sobe, um baixa. No caso, o Palmeiras é o Aníbal que entra, exatamente, né? Ele entra e fica o Andrés na frente, você tem o Veiga, o Felipe Anderson podendo fazer essa função ali, circulando no meio-campo. A LDU funciona basicamente dessa maneira também, com esses dois alas, esses 2 pontas chegando muito, pisando bastante na área, e a dupla de ataque, como eu disse, também com essa característica, movimentação que a gente tem no próprio Palmeiras, de um sair para buscar a bola, para ajudar na construção, e outro de atacar o espaço. Muito bem. Bom, então agora vamos partir para... Eles costumam fazer transição rápida. Um time eu acho vertical. Um time, né? Mas eu acho um time esparçado, né, cara? Então, não é um time que brilha os olhos. É um time que... Mas os jogos contra o São Paulo, eu acho que eles dizem muito. É claro que assim, Massa,
quando a gente analisa, a gente tem que colocar o contexto dentro disso também. Vai ser uma semifinal de Libertadores. Claro. A última vez que a LDU chegou em uma semifinal de Libertadores, eles foram campeões, que foi em 2008. Então, de lá pra cá, eles nunca mais chegaram, eles chegaram agora numa semifinal de Libertadores. Então, o jogo dessa quarta-feira, lá, na casa deles, na altitude, é claro que eles vão com uma cabeça, uma concentração diferente. Então, né, as críticas que a gente faz ao time, os apontamentos, não quer dizer que vai ser um jogo fácil como se fosse qualquer outro jogo, porque não é. Claro, a gente pega... Dito isso... fala. Dito isso, não é um time que brilha os olhos. Os jogos contra o São Paulo mostraram isso. Foi um jogo na altitude, em que, mesmo com a questão da altitude, o São Paulo criou inúmeras chances. Poderia não ter saído com a sensação o que eu 2 tinha a 0. é que a LDU estava sentindo altitude. Sim, né? parecia. E o jogo da volta, o que a gente falou aqui, o São Paulo Foi jogou bizarro. mal e criou várias chances de gol. E a espetada da LDU ali deu certo, mas é um time que tende a ser especulativo Qual dessa é forma. o lado mais atuante em forma de atacar, né? Onde que o Palmeiras vai precisar olhar mais? A primeira iniciativa de ataque é pelo lado esquerdo de ataque, direito nosso, direito de ataque, esquerdo nosso. Não sei se você vai concordar comigo. Diga. Eu Ih, acho que... Quero briga. Eu acho que quando a gente fala em construir a jogada, lado direito. Quando a gente fala em Perfeito. finalizar a jogada, lado esquerdo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. Faz sentido? Fazer essa inversão, né? Da direita pra esquerda. Tá. Porque, A finalização é pelo lado Isso. esquerdo. porque pela direita... A Que é gente... para fazer balançar a defesa do Isso. Palmeiras. Exato, e pela certo? direita você tem jogadores de característica de mais construção, né? Dessa dupla de ataque que a gente falou, geralmente o cara da direita é o cara Por que eles são parecidos com a dupla de ataque do Palmeiras, em termos de característica? Não precisa falar o nome, só a característica. Não, perfeito. Até porque tecnicamente não se compara, né? Pelo amor de Deus. Gente, olha, se você está gostando desse conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal e mande aqui também a sua ideia de jogo do Palmeiras para enfrentar a LDU. Por que a gente não quer citar nome? Porque a gente está fazendo um vídeo, já que eles vieram na minha casa, quem sabe um dia eu vou na casa deles. Nesse belo né? estágio. Tranca a geladeira, hein? Mas eu indo na casa de vocês vieram aqui na minha casa, se você não viu, veja, produção espetacular. Então, cara, escreve aí o que você pensa. Por que a gente não está falando nome dos jogadores e tal? Porque a ideia do vídeo não é personalizar o LDU, o time, o jogador. A gente quer personalizar a ideia do treinador, como é a mecânica do time, o que o time faz em campo. Pode ter o Zapata, o Quiroga, o Massa em campo, que vai funcionar desse jeito. É uma forma de ver o jogo que tem o Thiago Nunes. Inclusive, só para Não, complementar fica à com vontade. isso, a gente tem visto o Thiago Nunes nessa temporada muitas vezes rodar o time, né, trocar o time inteiro, um time titular, time reserva, especialmente antes de Libertadores e tal, mas sempre mantendo essa formação, né? 3 zagueiros, um volante à frente, 2 meias, 2 alas abertos, dupla de ataque. Com o time inteiro titular, ou se ele precisa poupar todo mundo, bota o time inteiro reserva, ele tem sempre mantido essa ideia de formação. Perfeito. Bola aérea ofensiva. Quando tiver um escanteio para a LDU, você que está em casa prestando atenção nesse conteúdo, vai pensar, e agora? O que os meninos disseram lá com o Massa, o Léo e o Luca? Como eles se comportam? É mais curto? É mais segundo pau? É a bola mais alta? É a bola mais rápida? Como é que funciona? Ofensivamente, eles tendem a botar essa bola na área, buscando justamente esses caras mais altos, tanto da defesa quanto do ataque também. Até porque, como o Léo estava falando da questão ofensiva no geral, eles têm muito essa questão de querer virar o jogo toda hora, de querer pegar a defesa adversária desprevenida. Na bola parada é mais ou menos parecido também, porque sempre tentando achar o zagueiro mais alto ou uma bola no segundo pau, não tem muito padrão de jogada mais curta e tudo mais. E assim, a gente pode esperar uma LDU bastante vertical, mas... né, entrando nisso que você falou da transição. Vertical é pra frente. para frente. Porque eles tentar chegar no gol com o menor número de toques possíveis. Exato. E isso tanto em Não é muito contra-ataque. diferente do Palmeiras, né? Que também não fica encebando muito. Se bem que Exatamente. agora deu uma mudada, deu uma melhorada, tá trabalhando mais a bola. Mas é bom você saber. Não é, o Palmeiras com o Abel sempre foi um time vertical. Exato. Mas eu acho que talvez a motivação possa ser diferente, no sentido de que o Palmeiras é vertical
porque ele sabe que tem jogadores que tem qualidade para definir a jogada o mais rápido possível no momento em que você está enfrentando um grande adversário e a defesa do adversário vai estar despreparada ali para aquele momento. A LDU, ela vai ser vertical contra o Palmeiras porque ela sabe que ela tem que resolver o negócio logo quando tiver a chance. Que nem foi contra o São Paulo. Contra o São Paulo é um escanteio lá pro São Paulo, a bola sobra, eles já dão um balão para frente pro cara correr. Naquela ideia da dupla de ataque, inclusive. Quem dá o passe é o jogador da dupla de ataque que vem construir e quem ataca o espaço é o outro, nessa ideia da dupla de ataque. Então, eles vão querer resolver o negócio rápido, porque assim, não queremos pintar aqui que vai ser uma eliminatória fácil, porque é uma semifinal de Libertadores. Não vai ser fácil. Mas o Palmeiras é favorito, claro, e a LDU sabe disso. Muito bem, torcida do Palmeiras, essa foi a notícia aí que mais impactou, né, nesse confronto, além da baixa do goleiro, né, que já tinha a baixa aí confirmada do seu goleiro principal, né, o titular aí da LDU. Agora temos aí a dúvida de Lisandro Joel Azugaray. Ele tem, no campeonato equatoriano, ele tem 7 gols e 4 assistências. Na Libertadores, ele tem 4 gols e 1 assistência, né? E na Supercopa do Equador, ele tem 1 gol aí. Então, é o homem gol aí da LDU, meus amigos. Então, o Verdão, que já se beneficiaria, né, entre aspas, né, jogo é jogado, mas já se beneficiaria por o goleiro principal não, né, poder atuar. Agora tem aí o seu principal nome do ataque, que é aí possivelmente uma baixa, que ele é dúvida para a partida, né? Foi de última hora aí a informação. Então, se confirmar, meus amigos, essa informação, o Verdão larga muito à frente aí da LDU e já era favorito. Agora, para mim, é muito mais favorito. Quero saber o que você achou do vídeo. Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui e a qualquer momento eu tô de volta com mais notícias do Palmeiras. Compartilhe, deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Tamo junto. Fui.